Uma boa tarde, então, a todas e todos. É uma honra, uma alegria retornar a essa casa. Gosto de dizer que é retornar, porque já estive, ao menos em 2 oportunidades recentes, em eventos do TRT2. Eu vou iniciar me autodescrevendo. Eu sou a Rafaela Rosa, Rafaela Santos Martins da Rosa, sou mulher, pele branca, cabelos pretos, estou trajando um blusão roxo, vinho, e um casaco preto, faz frio aqui em Porto Alegre, agora está um pouquinho mais agradável. E assim, sobretudo animada para conversar com vocês, para debater sobre o tema, evidentemente parabenizando o tribunal por dedicar a sua agenda, colocar no radar e tornar prioritário. Parabenizo a Escola Judicial do TRT2, colocar a questão da emergência climática como uma atividade de ensino, eu diria que será um ensino contínuo e permanente daqui para frente. Bom, eu vou iniciar compartilhando a tela e o Sandro me avisa, Sandro, se ela já vai aparecer no compartilhamento. Já compartilhou, doutor. Certo, Sandro, muito obrigada. Então, o objetivo hoje é nós conversarmos sobre o papel do Poder Judiciário diante dessa realidade posta, que é a emergência climática. Para isso, nós vamos passar por um roteiro de apresentação. Eu trago 3 partes, são partes centrais da fala, né? Uma primeira parte que é premissa de compreensão desse tema que é extremamente transversal e multidisciplinar. A gente precisa entender por que que a crise climática é tão urgente, por que que é crise, por que que é emergência, por que já não é mais um cenário só de mudanças. Então, a gente trazer aqueles conceitos chaves que vêm da ciência, muito bem postos, já num grau assim de inequívoco, de certeza absoluta, daquilo que tem um consenso, né, muito bem consolidado, para que a gente possa avançar e pensar daí a gente enquanto integrante do Poder Judiciário, seja o ramo que for, trabalhista, federal, estadual, eleitoral, não importa, as diferentes formas em que o judiciário atua no contexto da emergência climática, porque elas não se resumem à nossa atividade fim. Aliás, o meu objetivo hoje é falar mais da nossa atividade meio do que da nossa atividade fim propriamente. Mas nós temos o cerne da atuação do Poder Judiciário no exercício da jurisdição, a processar e julgar as demandas, evidentemente que aí a atuação na emergência climática ela vem à tona e chama atenção que, inclusive, na jurisdição trabalhista, né, vou observar com vocês o quanto as ações relacionadas à adaptação climática, aos direitos de trabalhadores num contexto de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, como a própria inundação que viveu o Rio Grande do Sul e que vira e mexe Santa Catarina também se confronta com situações similares. Então, assim, a jurisdição, mas não só a jurisdição, nós também atuamos no ambiente de gestão administrativa das nossas unidades, e aí o foco central, porque eu vou trabalhar o programa Justiça Carbono Zero, ele é um programa voltado muito mais para a atividade administrativa, o dia a dia, o nosso vai e vem, ligar os prédios, o nosso tratamento de resíduos, a nossa energia, a nossa mobilidade, o quanto a gente emite para estar funcionando, e sobretudo, um terceiro eixo de atuação do Poder Judiciário, que é a atuação nas ações de cidadania, educação, o papel do Poder Judiciário enquanto formador, como é o exemplo da atividade de hoje, é uma atividade formativa, é uma atividade de divulgação, de educação, de engajamento sobre esse tema a partir de conhecimento. Isso também é a atuação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário implementa a política pública judiciária, implementa e ajuda e colabora com a cidadania, independentemente de estar decidindo casos ou estar atuando na gestão dos seus prédios, das suas unidades. Então, a gente entender bem essas formas para centralizar na parte principal da fala os eixos do programa Justiça Carbono Zero, essa novidade que é muito bem-vinda, né? Eu, particularmente, no âmbito do Jusclima, do nosso projeto aqui, batalhei muitos anos junto ao Conselho Nacional de Justiça para que esse programa saísse do papel, com todas as dificuldades que ele vai ter para ser implementado, mas como um marco muito importante. Eu vou detalhar as fases, né, do programa, como é que ele está estabelecido, e, inclusive, também chama a atenção que a gente, além do que está ali, precisa, o dever de casa continua, precisa fazer um pouco mais, porque o programa não abordou a questão dos planos de adaptação aos efeitos da mudança do clima, mas, evidentemente, nós, enquanto unidade judiciária, não vamos poder descuidar desse tema e mapear os nossos riscos climáticos, os nossos principais, e desenvolver estratégias de atuação. E aí vou passar para as considerações finais. Então, esse é o roteiro da próxima 1 hora, mais ou menos. Vamos iniciar.
A premissa central é que a gente precisa entender por que que é tão urgente, por que que a gente precisa cuidar desse tema agora, por que que vão exigir que eu ali na minha atividade, né, no meu órgão judicial, trabalhando, seja na área de atividade fim ou meio, por que que eu vou ter que me envolver com esse tema? Por que que é tão inadiável? Porque o judiciário não vai poder postergar, assim, não só o judiciário, qualquer empresa, qualquer ente público ou privado, por que que não há mais como deixar para amanhã, ou para o mês que vem, ou para o ano que vem, ou para a próxima década, e realmente vai ser tarde demais, se descarbonizar. E afinal, o que que é se descarbonizar? Quais são as razões de fato, as principais razões científicas, o que que a ciência, de modo certeiro, nos mostra que é preciso fazer e que, por isso mesmo, nos obriga a agir, não é mais nenhuma voluntariedade em fazer isso, e porque nós estamos nesse estado de emergência. E não só razões de fato, científicas, sumarizadas, mas, sobretudo, razões jurídicas. Nós temos muitas normas, normas de diversas esferas, internacionais, regionais no contexto interamericano, nacionais, subnacionais. Santa Catarina tem política de estadual de mudança do clima, Florianópolis tem legislação sobre. Todos os entes legislam sobre esse tema e estão muito alinhados, seja na legislação que diz respeito às causas da mudança do clima, então uma legislação que postula por mitigação, por redução de emissões, por maior ambição climática, seja na legislação que aborda as consequências, o nosso dever de agir diante, né, das necessidades de se adaptar aos eventos climáticos extremos, sejam eles aqueles que estão progredindo lentamente, sejam aqueles que vêm de forma abrupta, que são os chamados extremos, como as ondas de calor, como as enchentes, como as ondas de frio também. E também para a gente refletir como eu posso ajudar. Eu vou detalhar o programa Justa Carbono Zero e vocês vão perceber que praticamente todas as áreas, de todas as unidades, vão ter, de alguma forma, que se envolver, seja por colaborar reportando dados, seja por se esforçar para as iniciativas que precisarão ser implementadas para a gente conseguir cumprir. Então, não fiquem, não vai, espero que não sobre dúvida nenhuma de que é possível ajudar de muitas formas a gente tirar esse programa e esse plano do papel e colocar ele num cenário de realidade. Bom, quando a gente fala de entender a base científica, a rigor a gente precisa prestar deferência a um órgão, né? O órgão que centraliza, né, e que foi reconhecido como tal, foi criado justamente por isso, para isso, que é o painel intergovernamental sobre mudança do clima. Esse painel intergovernamental reúne cientistas indicados por todos os países que integram o Sistema Nações Unidas para avaliarem periodicamente, a cada 6, 7 anos, eles se reúnem, sentam e avaliam todas as pesquisas que, durante aquela janela temporal, foram produzidas no mundo inteiro, seja por universidades, por governos, por instituições públicas e privadas, e estabelecem os consensos possíveis enquanto avaliadores daquela ciência do que se pode afirmar sobre o estado da arte em matéria climática. Portanto, todas as informações que eu vou dar aqui para frente, elas não saem de uma ou outra pesquisa isolada, de um ou outro parecer ou consideração, de que vem de um país só ou de outro, não. Saem todas as informações dos relatórios publicados pelo IPCC, porque é justamente dessa maneira que a gente consegue os consensos necessários. É por isso, inclusive, que o IPCC é citado nas normas em matéria climática, é citado nas decisões dos litígios climáticos, por ter justamente essa credibilidade. O IPCC não faz a pesquisa, ele avalia todas as pesquisas que foram feitas no mundo inteiro, no último relatório, mais de 14 mil pesquisas. Então, todos os conceitos daqui para frente, e isso também para não deixar nenhuma margem, né? No momento em que é bem importante a gente frisar isso, o risco de se tentar buscar alguma forma, algum viés, alguma narrativa que tente minar o grau de certeza que se tem sobre as informações em matéria de mudança do clima, é um contrasserviço, porque a rigor o que nós temos hoje é muito robusto, muito significativo e de muita certeza. Bom, a primeira informação central, e para aqueles que têm alguma dificuldade, alguma necessidade especial, nesse slide eu trago duas imagens, tá? São imagens, uma mais à esquerda, são parecidas ao planeta Terra, à esquerda tem alguns detalhes do que é o efeito estufa natural, em contrapartida para a gente entender o que é o efeito estufa piorado, exacerbado pela ação humana, porque esse é um conceito-chave
né? Esse é o conceito que explica o que está acontecendo com a Terra, por que está acontecendo tão rápido, tão diferente, o que a gente está fazendo. Então, basicamente, o efeito estufa natural é algo muito bom, positivo, é o que permite a gente ter vida humana, não humana, é o que a gente permite ter biosfera na Terra. A radiação solar, o Sol, ele emite radiação em formato de onda, essas ondas ingressam, passam pela atmosfera, a atmosfera da Terra é circundada por um conjunto de gases, o principal gás, inclusive, que produz esse efeito de segurar a radiação solar é o vapor d'água, um gás natural, enfim. Esse conjunto de gases, a radiação solar ingressa na Terra, assim que ela bate na superfície, ela retorna, então ela volta no formato de onda, mas percebam pelo próprio desenho, o comprimento da onda que entra e que passou por aquela barreira de gases, ele era bem menor. Quando a radiação infravermelha ela volta, ela sobe e tenta cruzar para fora da atmosfera, essa radiação tem um comprimento de onda infravermelho maior, então é como se ela tivesse aumentado, né, de tamanho, essa onda aumenta, e aí aquela camada de gases que permitiu o ingresso, justamente o fato dessa diferença no tamanho do comprimento faz com que parte da radiação fique presa, né? Como se a camada de gás fosse uma espécie de rede que segura. E segura o calor, mantém a temperatura da Terra num patamar médio que gira em torno de 14, 15 graus Celsius, permite vida, é maravilhoso. Qual é o problema? O problema é o efeito estufa antropogênico, antrópico, causado, exacerbado pelas ações humanas. Várias condutas humanas que principalmente a partir da Revolução Industrial, ou seja, não é algo que nós estamos fazendo na Terra, no sistema climático da Terra há milhares de anos, não, é a partir de 1850 para cá, ou seja, num curto espaço de tempo mesmo, que nós começamos principalmente a queimar combustível fóssil, carvão mineral, petróleo, óleo, gases e gás natural. Toda vez que nós queimamos esse combustível, sobem para a atmosfera para espessar essa camada, para os gases, os chamados gases de efeito estufa. Então, é o CO2, é o metano, é o óxido nitroso e os gases do conjunto F. Também, quando nós desmatamos, mudamos o uso do solo e da terra, ao desmatar, nós permitimos que perdemos aquele sumidouro de carbono e, ao mesmo tempo, liberamos para a atmosfera todo o estoque de CO2 que estava em biomassa. Nós estamos espessando a camada desses gases e segurando cada vez mais o calor. Nós não temos, o IPCC não tem a menor dúvida de que é isso que causou um aumento da temperatura média da superfície, desde que nós começamos a fazer. Já em 2020, quando o último relatório foi publicado, era 1,1 grau de aumento. E nós temos certeza, o IPCC simulou tudo o que aconteceu, porque muitos podem dizer, não, mas pode ter sido uma maior incidência de radiação solar, podem ter sido erupções vulcânicas, simulando, nessa imagem em verde do gráfico, simula tudo o que aconteceu de natural, e nós não teríamos tido nenhum aumento médio da temperatura. A imagem em marrom, que coloca as emissões humanas, é que faz com que o aumento médio da temperatura tenha acontecido. Então, são as emissões causadas por essas condutas. Então, são esses os gases, os principais gases que conseguem, ao subir, ficar na atmosfera e ficam durante muito tempo, verdade seja dita, permanece, o CO2 permanece pelo menos um século, tende a permanecer até 2, 1/3 de todo o CO2 que já subiu na atmosfera desde a Revolução Industrial ainda está lá segurando, né? E nós estamos, o que está acontecendo? De 2020 para cá, 2025, esse cenário piorou de uma forma muito rápida, muito veloz. Esse é um sinal extremamente preocupante. Esse ano, a Organização Meteorológica Mundial, então, produziu um primeiro relatório sobre o estado do clima e nos mostrou, olha só, em 2024, a temperatura média já ficou 1,55. Daquele 1,1 de 2020, nós passamos para 1,55 de média. Isso é média, né, pessoal? Alguns locais aquecem muito mais, alguns locais esfriam, mas na média a superfície está 1,5 grau mais quente. É um cenário de febre permanente de 1,5 grau. Imagine, é como se nosso corpo estivesse a 38 graus o tempo inteiro. 2024 foi o ano mais quente, superou 2023, que tinha sido o ano mais quente. Os últimos 10 anos são os 10 anos mais quentes. Tudo nós temos certeza causado pelas emissões. Gosto bastante desses dois gráficos, esclareço uma imagem em preto. O gráfico da esquerda nos mostra que nós levávamos, de 1970 a 2010, nós levávamos uma década para aumentar só 0,18 graus de temperatura.
Nós pulamos no gráfico à direita para um aumento que é de 0,26 graus em uma década, de 2010 a 2020. E eu acabei de mostrar para vocês, nós aumentamos de 2020 a 25, 1,5 graus. Nós estamos há quase 2 anos sempre brincando, superando a barreira do 1,5 grau. Estamos já num cenário de 1,5 grau estabelecido como um aumento que se consolida. E aí, qual é o perigo? Qual é a segunda informação de certeza que o IPCC nos dá? Coloca como fato estabelecido, isso significa que nenhum cientista discordou dessa frase, nem cientistas indicados por governos de algum país que naquele momento estava mais ou menos crédulo a respeito da mudança do clima, nenhum discordou. Por isso a frase aparece fato estabelecido, significa que todos concordaram, porque se um só discorda, a frase não vem como fato estabelecido. Como nós aquecemos todo o sistema, já é um aquecimento que supera. Esse aquecimento faz com que exista uma mudança em todos os padrões climáticos. Essa é a mudança do clima. A mudança do clima é consequência de nós aquecermos o sistema climático. E a consequência certeira é que, assim como um corpo febril, que pegar qualquer moléstia, um corpo que já é febril, qualquer fenômeno natural que acontecia, como El Niño e Laninha, toda vez que vier, esses são fenômenos naturais que não tem nada a ver com a mudança do clima, mas quando eles vierem, quando eles acontecerem, como nós já estamos com um planeta que está 1,5 graus mais quente, todo e qualquer evento climático extremo vai ser mais severo, a ocorrência vai aumentar a cada o intervalo de tempo entre um evento extremo e outro, ele vai diminuir, e o seguinte será, muito provavelmente, pior do que o anterior. Isso se confirma nas secas históricas do bioma amazônico, 2023, 2024, confirma-se nas enchentes que nós vivemos aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, verdade seja dita, 2023 e 2024. Então, nós não estamos mais nem achando que isso vai acontecer com o Brasil, isso está acontecendo com o Brasil. Se nós tivermos incêndios florestais, ainda que comecem criminosamente, eles vão se dissipar numa velocidade, numa capacidade de contenção humana muito limitada, muito restrita, justamente em função desse aquecimento. Então, um risco muito grande de nossa próxima temporada de incêndios ser ainda pior. Temos prognósticos para a região sul em geral e particularmente para Santa Catarina, sim. E não trago boas notícias, o IPCC ele traz cenários no seu relatório do Grupo de Trabalho 2, especificamente sobre o que vai acontecer em cada região do mundo. E na região sul, nós temos um cenário que, e vocês, por viverem no local, devem confirmar exatamente é isso, né? Nós temos a perspectiva de mais chuva e com mais chuva, mais quantidade, volume de chuva, né? O fato de nós estarmos aquecendo, aquece não só a superfície, mas aquece os oceanos também. Os oceanos evaporam muito mais água, essa água não vai embora da atmosfera, ela volta em formato de chuva. Essa chuva não se distribui, infelizmente, de modo igual. Então, nós temos um aumento de precipitação. Isso traz, né, no pacote completo, inundações, alagamentos, deslizamentos. Isso vai piorar, não tem a menor dúvida. Ao mesmo tempo que nós vamos viver ondas de calor cada vez mais frequentes, isso compromete muito a capacidade laboral, a capacidade educacional. O Rio Grande do Sul, esse ano, não conseguiu iniciar o calendário da rede pública no seu dia, por causa que estávamos vivendo ondas de calor. O calendário teve que ser adiado, isso vira litígio climático, isso vira demanda de judicialização. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é que autoriza o reinício das aulas, quando percebe que tem sistemas de ar-condicionado para ter qualidade, dignidade para aqueles que tanto trabalham quanto lecionam, para ver o nível de comprometimento. Um avanço muito desigual, obviamente, porque o nível do mar, o avanço do nível do mar respeita diferentes morfologias, diferentes geologias, e aí Santa Catarina está no radar, tirando um ou outro estado do Nordeste, é a área que vai ser mais impactada. Então, todo esse movimento de engordamento de praias que vocês acompanham, que são paliativos, são soluções extremamente questionáveis, mas um avanço no nível do mar, comprometendo o que é uma das bases, né, de atividade econômica do Estado, né, de algumas regiões que vivem muito do turismo, que dependem da qualidade das praias, uma certeza de que vai piorar e não vai demorar muito para piorar, vai piorar rápido, porque o nosso aumento da temperatura está escalando, né? E aí, na região, isso vale para o Rio Grande do Sul também, vale para o Paraná também, justamente as regiões que são mais produtoras, né? Uma redução no cenário oposto de estiagem, de seca, e aí um prejuízo, um comprometimento de safra, ou mesmo até de seguro de safra, porque as seguradoras não são bobas, elas percebem os prognósticos de safras futuras e já estão começando a negar
seguro para produtores. Isso vai piorar para a gente ter noção do quanto isso impacta a economia como um todo, né? Não é só uma questão meramente ambiental ou climática. Recentemente, agora em maio, a Organização Meteorológica Mundial ela publicou esse último relatório que atualiza, né, o cenário para a perspectiva do sistema climático entre 2025 e 2029 e volta, né, a informar algo que a gente sabe, mas que vem com prognósticos de probabilidade muito altos, né, de já nos próximos 5 anos passar novamente o recorde de temperatura de 2024. Nós estamos aí brincando com quase 100%, 86% de probabilidade de a gente já está no aumento de 1,5 graus, e a certeza de que cada fração adicional de aquecimento, se a gente chegar no 1,6, chegar no 1,7, nós vamos ter os extremos cada vez piores, porque é como se nós estivéssemos colocando, né, colocando fogo em fogo alto, né, naquela panela, naquela chaleira, isso só vai piorar. Agora, por que que é uma emergência? Como é que a gente sabe? O IPCC estudou tudo que já aconteceu com a Terra no passado para mostrar o que pode acontecer agora que a gente está aquecendo desse jeito, tão rápido, por conta das emissões. A forma como o IPCC nos mostra é que a Terra já aqueceu antes. Sim, a gente já teve temperaturas superiores. A gente, humanidade, não estava aqui, isso foi causado por outros motivos. Então, desde erupções vulcânicas, desde chuva ácida, mas nós já tivemos períodos em que a temperatura sim, ela passou e a concentração de CO2 também passou das 400 partes, 1.000 partes por milhão. E o que é preocupante disso tudo? Por isso que é uma emergência, né? Espero dar a informação, e eu sei que às vezes é difícil até de ouvir, mas é que é isso, não tem muito como, todas as vezes, não tem muito como não comentar. Todas as vezes que isso aconteceu com a Terra antes, que ela passou de 1,5 graus, se aproximou de 2 e passou da barreira de 2 graus, em que a concentração também passou de 400 a 500 partes por milhão, a resposta, né, a essa perturbação, aquilo que estava causando, a resposta, as mudanças climáticas, a maneira como o sistema foi respondendo, ela deixou de ser, né, lenta, gradual, de mudanças de centímetros de gelo ou de eventos climáticos extremos espaçados. Não. Todas as vezes que isso ocorreu, mudou a maneira como o sistema se comportou. Isso já aconteceu 5 vezes na Terra, em outros períodos, os chamados períodos de paleoclima. Nós tivemos 5 extinções em massa da biosfera. Por quê? Porque as espécies não conseguem se adaptar a uma mudança tão rápida, tão repentina e tão brusca de comportamento. Uma coisa é um degelo de centímetros, outra coisa é um degelo que passar de metro, uma coisa é um evento climático extremo no Rio Grande do Sul a cada década, outra coisa é todos os anos isso acontecer. Então, a espécie humana é uma que vai ter extremas dificuldades de se recuperar. Esse conceito de nós chegarmos a uma mudança climática que deixa de ser lenta, passa a ser abrupta, os chamados tipping points, ou pontos de não retorno do sistema climático, está muito bem postos. Esses são, pelo IPCC, esses são conceitos trazidos pelo IPCC. No mais recente, ele diz, olha, se a gente chegar a esse patamar, que a mudança do clima chega a esse ponto, é um limiar crítico, o sistema passa a todo ele se reorganizar, e aí um risco muito concreto da gente não ter condições, não só a gente, muitas espécies da biosfera, de se adaptar. Então, a gente fala que é uma emergência porque a gente já está num cenário de 1,55, quase 1,6 de aumento, e nós estamos nos aproximando desse ponto. E é claro que a emergência climática é uma emergência de direitos humanos. A gente não tem a menor dúvida que, se a gente pensar no médio e longo prazo, o que está em risco, o que está em jogo aqui, é o direito humano mais fundamental de todos, né? Não estou nem falando de direito à água potável, direito à saúde, direito a bem-estar, direito a seguirmos existindo por aqui nas gerações futuras. É isso que está em jogo se a gente cruzar a barreira perigosa do aquecimento de 2 graus. A gente não viu acontecer ainda porque nós não estávamos aqui outras vezes que aconteceu, mas já aconteceu na Terra e todas as vezes o que ficou muito bem comprovado é que muitas espécies não conseguiam se adaptar a essas mudanças tão rápidas. Agora, no curto e no médio prazo, toda vez que os eventos extremos acontecerem, sejam os lentos, né, sejam aqueles de ocorrência abrupta, justamente as comunidades que já são mais vulneráveis por algum motivo, por alguma condição social, etária, de raça, de tudo, elas, invariavelmente, isso está também nos relatórios do IPCC, são as mais afetadas pelos eventos. E isso acabou de ser demonstrado aqui no Rio Grande do Sul,
a relatoria da Comissão Especial de Direitos Humanos da Corte, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, passou aqui, ficou meses aqui, produziu, entregou, sugiro a leitura a todos, um relatório sobre, né, o quanto houve violações de direitos humanos dos mais vulneráveis aqui no desastre gaúcho. Quem é que mais perdeu emprego, quem é que foi mais desalojado, quem mais perdeu renda, quem está com dificuldade de se recuperar. Então, a gente tem certeza, toda vez que acontecer, essa certeza vai vir muito bem mapeada. Bom, e qual é a corrida? A corrida mitigatória. Quando a gente fala de mitigação, quando o IPCC, quando o Acordo de Paris, quando as normas brasileiras falam em reduzir as emissões, elas estão falando em mitigar. Reduzir emissões é fechar a torneira, é fechar, é não tirar, não extrair, não queimar mais combustível, não desmatar, é tratar as causas, aquilo que gera a subida de gases de efeito estufa. No último relatório da UNEP, que é o PNUMA, é o braço ambiental do Sistema Nações Unidas, esse relatório todos os anos publica o que precisaria ainda ser feito para a gente conseguir ficar na meta de 1,5 graus ou, né, nunca passar de 2 graus, que é a meta do Acordo de Paris, né, norma super legal aqui no Brasil. Qual é a corrida hercúlea agora? É preciso cortar pelo menos 42% das emissões de tudo que é emitido até 2030, né? Logo ali, 42% em questão de não chega mais a 5 anos, porque a gente já está na metade de 2025. E até 2035, pelo menos, reduzir em 57%. Para a gente ter chance, né, de estancar essa sangria. Então, e essa tarefa, esse dever de casa, será que é para os países, é para as empresas, é para todo mundo, mas não é para o judiciário? Não, é para todos. As emissões, elas sequer conhecem fronteiras. Então, o que a gente emite aqui sobe a atmosfera, circula e provoca, né, o aquecimento na média, no somatório, é um efeito cumulativo, é sinérgico. Se vocês me perguntarem o direito, as normas, o que dizem, a gente tem que fazer isso, a gente tem normas que respaldam esse comportamento, dever jurídico para reduzir, para mitigar, sobram normas, tem normas de todas as esferas. Então, a gente tem normas internacionais, normas nacionais, normas estaduais, normas, inclusive, municipais e normas do próprio Poder Judiciário. Então, nós temos a Resolução 594 de 2024, que estabelece o programa. Nós temos a meta do Acordo de Paris. O que é a meta, Rafael, do Acordo de Paris? O artigo 2º diz: todos os países vão se esforçar para que a temperatura nunca passe de 1,5 graus e nunca chegue próximo de 2. Esse é o artigo 2º. E no Brasil, a gente ainda tem uma vantagem, porque essa norma, aliás, o Acordo de Paris inteiro foi reconhecido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, não foi um ou outro ministro, foi o plenário, eles julgaram 3 casos, e nos 3 casos, Fundo Clima, Fundo Amazônia e PP-CEDAN, essas 3 ações, eles afirmaram que o Acordo de Paris é uma norma supralegal no Brasil, ou seja, tem força para ser executada, vale para todos, ela está acima do nosso arcabouço legal, só está abaixo da Constituição. O Brasil, na sua atual chamada contribuição nacionalmente determinada, que é aquilo que é o esforço que ele diz para o UNFCCC, diz para o Sistema Nações Unidas o quanto ele vai conseguir reduzir, ele diz que vai conseguir reduzir as emissões pelo menos entre 59% e 67%, ou seja, naquilo que pede, né, a ciência, e que vai chegar no cenário de que tudo que ele emitir, de alguma maneira, ele vai compensar ou absorver um cenário de neutralidade, né, chegar numa conta que fique neutra. Nós temos a legislação federal caminhando no mesmo sentido, Santa Catarina tem legislação e no Poder Judiciário a gente tem a Resolução 594, que está dizendo que as unidades do Poder Judiciário vão ser neutras em emissões. Então, deveres jurídicos com relação a gente reduzir emissões não faltam. Da mesma forma, eu chamo a atenção que não falta normas obrigando que todos nós, inclusive o Poder Judiciário, se prepare, tenha planos, mapeie os riscos, identifique o que vai acontecer na minha região, nas minhas unidades judiciárias. É claro que a realidade de Joaçaba, de Chapecó, de São Miguel do Oeste é completamente diferente da região metropolitana de Florianópolis, da ilha, e tem que saber quais são os principais riscos. Aqui é fumaça de incêndio, aqui são ondas de calor, aqui pode ser uma inundação, porque o Vale do Itajaí-Açu vai transbordar, o que vem. Mas no panorama normativo de todas as esferas, da mesma forma, existem normas que obrigam a adotar planos de adaptação. Adaptação não é reduzir emissões, adaptação é preparar, conseguir que os sistemas sejam, de alguma maneira, consigam resistir, não transformem o que vai acontecer um evento como esse num desastre.
Nós tivemos a aprovação recente, ano passado, da Lei de Política Nacional de Diretrizes para a Adaptação Climática. Santa Catarina, né, divulgou ano passado também, a primeira grande iniciativa, mapeou pelo menos um conjunto aí de 84 medidas de adaptação para desenvolver o seu plano de adaptação. Quais são as principais dificuldades dos municípios catarinenses? Isso seria muito importante ser também aproveitado pelas unidades judiciárias, aproveitar o conteúdo desse mapeamento. Bom, e aí o que que o judiciário faz quando ele sabe que tudo isso está acontecendo, quando ele tem esse cenário de emergência climática posto? A rigor, como eu antecipei ali no começo, no roteiro, o judiciário tem três grandes formas de atuar nas suas relações com a sociedade. E essas três formas não são nada que também não é invenção da Rafaela, isso está muito bem posto na própria Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio, entre 2021 e 2026, e que, inclusive, o Poder Judiciário vai lá e coloca, vincula os objetivos, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, nos seus processos internos, da sua relação com a sociedade, no julgamento das causas, né? O Poder Judiciário brasileiro, a gente tem que lembrar, foi o primeiro no mundo a celebrar um convênio com o Sistema das Nações Unidas para internalizar a agenda como um compromisso seu, um compromisso da instituição. Isso tem um efeito muito importante, porque isso, ao nos tornarmos compromissários de conseguir implementar os objetivos da agenda, as metas, isso acaba reverberando em tudo aquilo que a gente faz. Então, isso reverbera na atividade fim, no exercício de julgamento dos casos, na nossa atividade meio, e é aí que entra, né, o ODS 13, que nada mais é do que um dever, um chamado à ação global e enfrentamento à mudança do clima, na linha do que pede a ciência, na linha do que pede a normas como o Acordo de Paris. E também exercício de atividades educacionais e formativas, como é o evento de hoje. Hoje, né, nós não estamos discutindo nenhum processo, não estamos discutindo nenhuma medida concreta que o tribunal vai adotar no seu plano de descarbonização, mas trabalhando na formação educativa e cidadã sobre esse tema. Agora, na gestão das nossas unidades, e aí eu não falo só do TRT 12, mas de toda e qualquer unidade do Poder Judiciário, qualquer tribunal, conselho, órgão, primeiro, segundo grau, não importa. Por que que é importante que nós, enquanto a instituição Poder Judiciário, mitigue as suas emissões? Percebam, pessoal, essa é a capa, né? Aqui na imagem, a capa do relatório Justiça em Números de 2024, nós ainda não temos a publicação de 2025, mas a gente tem que entender o tamanho que o Poder Judiciário tem. Se nós somarmos todos os ramos, todos os prédios, todos os servidores, todas as unidades, né? Então, a área total que é coberta por essas unidades, os deslocamentos, os mandados para cumprir, para intimar testemunha, para, né, levar, enfim, para malotes, para viagens a trabalho, para cursos, para tudo. Nós temos uma força de trabalho, está lá no Justiça em Números, que é de quase 500 mil de pessoas. Então, são pessoas, isso é mais do que a força de trabalho das maiores empresas, né, que estão em atividade aqui no país. Nós somos muitos, verdade seja dita. Então, por mais que o Poder Judiciário não seja uma fábrica, não seja uma indústria, ainda assim, o dia a dia das nossas unidades, se nós somarmos todas e olharmos para todas, é muito significativo, impacta muito. Todo o deslocamento, o nosso quadro de pessoal é imenso, é realmente imenso. Né? Então, a gente tendo essa perspectiva, a gente sabe que quando um programa como esse, né, é aprovado, o que é justamente um olhar sobre o impacto que a gente tem e o impacto que, se a gente tomar atitudes de redução de emissão, de mitigação, desenvolver um plano para reduzir, entender quais são as nossas fontes emissoras, isso vai impactar para muito além do judiciário, além de virar um exemplo para toda e qualquer instituição pública, para as prefeituras, para as defensorias, para a advocacia pública privada, para os ministérios públicos, então para os órgãos do executivo em geral, porque esse dever de casa deixa de ser, inclusive, só das nossas unidades. É nesse contexto que chega, em verdade seja dita, a resolução 594, ela não vem, né, do nada, é um crescente. Nós tivemos a primeira resolução que tratou de sustentabilidade interna no âmbito do Poder Judiciário desde 2015, depois nós tivemos a 400 ano passado, em 2024, ela foi alterada por duas resoluções, a última é a 594, mas já pela 550. E a 550 traz esse programa extremamente ambicioso, traz essa linha de partida, eu diria, não é nenhuma linha de chegada, é o começo de aprofundamento da conversa, né? Então, ele institui o programa,
traz os eixos do programa, diz, olha, agora as unidades vão medir, vão mensurar, vão fazer um diagnóstico, vão fazer um inventário e vão descobrir quanto elas emitem. Para daí traçar uma estratégia, um plano de como elas vão reduzir. A gente só começa a desenvolver um plano de descarbonização completo, não mais provisório, quando a gente sabe quais são os fatores de emissão das nossas unidades. Por mais que nós sejamos parecidos, cada unidade pode ter as suas particularidades. Em algumas, o problema pode ser os bens que estão sendo comprados. Em outra, pode ser o deslocamento, principalmente o deslocamento casa-trabalho do quadro. Em outra, pode ser que seja a conta de luz, pode ser que tenha. Então, algumas coisas vão ser muito semelhantes, mas outras a gente só descobre, e aí não tem chute, não tem especulação. Tem que fazer o inventário, tem que realmente abrir a caixa preta e descobrir. E dá trabalho, é óbvio, quanto mais detalhista, quanto mais real ao nosso impacto para o sistema climático a gente for, mais documentação, mais elementos a gente vai juntar. Eu diria que nunca essa medição, nunca o inventário vai estar completíssimo, né? Que não tenha conseguido, não deixou absolutamente nada de fora. Mas a gente vai trabalhar para melhorar isso. Então, medir a partir do inventário, que eu vou detalhar, para as ações de redução. E aquilo que a gente não conseguir reduzir, porque de fato o judiciário não vai fechar completamente as suas portas, a gente não vai conseguir de um dia para o outro, né, ter os nossos principais fatores emissivos zerados ou neutralizados. Então, o que a gente não conseguir reduzir, a medida acessória, paliativa, que não é, né, um combate à emergência climática, as medidas, as estratégias de compensação, de alguma forma, né, incentivar um reflorestamento, um plantio para que incentivar que sumidouros sejam criados, adquirir Pelo menos que seja, né? certificados, isso paliativo, acessório, vou explicar por quê. E todos os tribunais foram chamados a desenvolver ações como a de hoje, né? Eu diria que isso é um ciclo periódico. A gente precisa renovar conversas como essa o tempo inteiro, porque enquanto a ficha não cair, né, eu diria que o engajamento ainda é baixo e vai aumentando quando a percepção de que isso é muito grave, de que isso vai afetar, né, direitos básicos, direitos humanos bem fundamentais de todos nós, e mais ainda dos nossos filhos e dos nossos netos. Isso é muito injusto, né? Eles vão viver um sistema climático muito pior do que o que nós estamos vivendo. Isso ofende a Constituição, a gente prometeu um meio ambiente equilibrado para as futuras gerações e a gente não vai ter a menor condição de cumprir. Então, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Gosto de salientar, né? Existiu um esforço muito grande nosso aqui, o projeto Justo Clima na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, há anos bate nessa tecla, insiste, é uma das últimas contribuições que nós fizemos e que vocês podem consultar todo o resultado. Nós enviamos ainda em setembro do ano passado para o CNJ uma grande pesquisa, então que nós mapeamos, e daqui a pouco chega outra, eu já peço que vocês respondam, porque isso ajuda, a gente vai mapear justamente as dificuldades dos tribunais em conseguir implementar o programa, para poder sugerir melhorias na resolução, uma outra resolução específica de adaptação. Então, por favor, respondam, né, quando a gente enviar, respondam a pesquisa. A gente mapeou como estava o estágio de desenvolvimento dos inventários pelas unidades, apontou as principais deficiências, aonde que a resolução poderia trazer melhorias concretas, assim, e fico muito feliz de dizer que praticamente, né, quase todos os itens que nós contemplamos estão ali na resolução 594, e os que não estão, nós vamos continuar insistindo para que apareçam. Quais são os pilares do programa? Então, primeiro é inventário. Depois de um inventário completinho, muito bem feito, profundo, com todos os escopos, não inventário de faz de conta, os projetos de redução. Aí a gente identifica a redução e daquilo que a gente não conseguir reduzir, as estratégias de compensação, sempre pensando a compensação como uma medida assim que a gente vai tentar evitar ao máximo, vai ser só daquilo que a gente não conseguir reduzir mesmo. Cada tribunal recebeu a tarefa, né, de elaborar uma primeira versão desse plano de descarbonização. O prazo, inclusive, já passou, era fevereiro, né? A maioria dos planos que eu abri, estudei, olhei dos tribunais que entregaram essas suas versões e que publicizaram na internet, né? Fiquem muito tranquilos, eu diria que são planos provisórios, são planos de descarbonização que não são definitivos, porque a grande maioria dos tribunais ainda não tinha
finalizado os seus inventários e ainda não tinha feito um inventário completo, detalhado, de todas as unidades, de todos os escopos. E a maioria, inclusive, descreveu como uma das primeiras tarefas do seu plano realizar o inventário. Porque, é claro, a gente só começa depois a traçar uma trajetória de mitigação quando a gente conhece as nossas emissões. Então, o inventário é fundamental, sem ele a gente segue navegando às cegas, né? Tribunais, conselhos, todos nós estamos aí obrigados, né? Seja de forma direta, então, pela nossa unidade de sustentabilidade, por um grupo capacitado, técnico, que esteja a fim de aprender sobre esse tema, porque é complexo, né? Coletar, nem tanto coletar os dados, mas converter esses dados de acordo com as tabelas de emissões do próprio programa GHG, que usam, né, os guidelines e as metodologias do IPCC. Então, tem que elaborar inventário. A normativa do CNJ foi clara em dizer que é tudo aquilo, todas as emissões que são geradas em decorrência das atividades desenvolvidas pelo órgão. Então, não é única e exclusivamente aquelas emissões que acontecem nos nossos prédios. Muito longe disso, a maioria das nossas emissões sequer acontecem nos nossos prédios, né? Então, quanto à definição, será que a gente faz o inventário, então, por um quadro próprio, então, a nossa comissão de sustentabilidade, ou a gente contrata? A norma do CNJ deixou realmente em aberto, né, como todas essas duas possibilidades, como possibilidades viáveis, e eu diria que tem vários fatores a considerar aqui, né? Num primeiro momento, então, o tribunal, a unidade, o conselho, né, não sei se me dirijo aí para o primeiro ou segundo, não importa, quem vai fazer? Tem equipe com formação em inventários, é importante ter formação em inventários, tem cursos de formação em inventários, por exemplo, o próprio programa GHG disponibiliza curso de formação, como é que preenche a tabela. Então, o nosso quantitativo de prédios, são muitos prédios, são muitas unidades. Cada prédio que se somar, cada terreno, cada área que se somar, vai ter as compras daquele prédio, o deslocamento, vão ter mais dados, né? Isso impacta a coleta de dados, os dados para serem compilados. E, no primeiro momento, pode ser desafiador para uma equipe que nunca fez essa atividade, e que vai partir para o que eu sugiro, né? Inventariar todas as unidades, porque se a gente faz um inventário só de algumas, a gente está descobrindo só algumas emissões. A gente nunca está sabendo a realidade do impacto da nossa unidade. A gente pode fazer isso no começo, no primeiro, e só, e olhe lá. Então, se a opção for pela contratação de terceiros, o que eu recomendaria para o primeiro, talvez, inventário, né? Daqueles que têm muitos prédios, se é um prédio só, se vocês me perguntarem o TST fez o inventário por conta própria, habilitou uma equipe, o servidor fez o curso, o Conselho da Justiça Federal é um prédio só também, a servidora, o quadro fez curso, formação consegue. Agora, tirando essas situações de que alguém interessado no quadro, em se habilitar, fazer o curso, e serem pouquíssimos prédios, um ou dois, o cenário de muitos prédios, muitos dados, é inclusive bem recomendável a gente ter uma consultoria especializada, alguém especializado, para a gente não incorrer em erro na coleta dos dados. Então, se a opção for contratar terceiros, a gente aqui no projeto, inclusive está lá no site, né, do JusClima, o modelo de termo de referência que nós já adotamos mais de uma vez, quando contratamos, porque a Justiça nunca fez, né, a Justiça Federal nunca fez de um prédio só ou de poucos prédios, a gente, desde o início, desde o primeiro, nosso primeiro inventariado de 2019, foram todos os prédios e todas as unidades, então tá o termo, é o mesmo termo que já foi utilizado por outros tribunais. Se a opção for realizar inventários parciais, quando a gente diz parciais, poucos prédios, o prédio sede, e ainda que de fato o prédio sede tenda a ser o prédio mais emissor, né? O nosso inventário eu mostro já ali para vocês depois uma imagem. De fato, Porto Alegre, a sede concentra praticamente metade, um pouco mais da metade até de todas as emissões, mas a gente tem ali uma escala de uns 10, 12 prédios robustos, maiores e interior, que também são bem significativos em emissões, porque tem um quadro de trabalho grande, porque as pessoas se deslocam distâncias maiores e todo deslocamento emissor entra no inventário. Se for para realizar um inventário parcial, que seja apenas esse que vai ser entregue até agora em julho, o de 2024, entregue em 2025. Tá? Porque foi inevitável, não tinha um orçamento separado, ainda não tinha uma equipe preparada, de fato, em alguma medida as pessoas foram pegas de surpresa com a sobrevinda da resolução. Agora, eu chamo atenção, enquanto for um inventário parcial, vai mostrar apenas parte das emissões, e aí o próprio plano de descarbonização fica totalmente comprometido, porque eu estou ignorando, né, grande fatia das emissões que são responsabilidade do meu tribunal. A partir do ano que vem, se eu puder sugerir, e é dessa maneira que a gente vai também postular o CNJ,
incluir todas as unidades, primeiro e segundo grau. Enquanto a gente não inclui, a gente não está completo. Essa imagem é um gráfico em que a gente mostra, né, esse é o relatório do último inventário que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul fez. Então, claro que Porto Alegre concentra, né, mais de 1.000 toneladas de emissões na unidade, aqui são 27 varas e tudo mais, só que mais de 10, 12 grandes unidades judiciárias também se somam e somam expressivamente em emissões. É importante considerar. Segunda questão relacionada ao inventário, que eu também chamo atenção, foi a resolução, ela colocou como obrigatórias, e nem poderia falar diferente, o inventariar das emissões do chamado escopo 1 e escopo 2. Esses escopos de emissão, o que é isso, Rafaela? Assim, emissão de escopo 1, todas as emissões de CO2 que acontecem no nosso prédio ou nos nossos deslocamentos oficiais, a serviço 100%. Por exemplo, cumprir mandado, né? Então, mandado de citação, mandado de penhora, levar, são aqueles, o tráfego da nossa frota oficial é combustão móvel, ou seja, queimou o combustível, gerou a emissão porque está andando, dentro do prédio, as estruturas do prédio, elas também são geradoras de emissão. Por exemplo, todos os, né, os nossos extintores de incêndio que são reabastecidos com gás, que são gases de efeito estufa, os nossos aparelhos de ar-condicionado, eventualmente a gente precisar utilizar gerador de energia, então chamar um gerador que vai ficar queimando a diesel, isso foi realidade de todas as unidades judiciárias aqui em Porto Alegre, no passado pelo menos um mês, nós ficamos afundados e precisamos utilizar gerador, a gente sabe exatamente quanto isso foi em toneladas de CO2, mas isso é emissão de escopo 1, o reporte é obrigatório pela própria metodologia GHG. As nossas emissões de escopo 2, ou seja, tudo aquilo que não acontece no prédio, a emissão, são as emissões da concessionária de energia. A concessionária de energia, se for uma concessionária que está buscando energia limpa, essa emissão de escopo 2 é zero. E a concessionária está dependendo de uma usina térmica funcionando, a usina térmica está queimando carvão, esse escopo 2, a eletricidade vai vir com uma carga de emissão, vai ser carbono positivo. A emissão de escopo 2 de energia, ela tem que sempre entrar. Evidentemente que ela pode ser totalmente limpa e zerada, seja porque a justiça tem painéis solares, seja porque a justiça adquire, né, certificados de energia apenas limpos. Essas opções existem. No escopo 3, a resolução, ela falou que, num primeiro momento, a contabilização das emissões do escopo 3 tinha que, pelo menos, incluir as viagens a serviço, as viagens a negócio. Então, aqueles deslocamentos de avião, de ônibus, enfim, aquilo que está indo para o curso, está indo para uma formação em outra escola, está indo num curso na Imamate, esses aqui teriam que entrar como escopo 3. Mas ela não falou e não abordou sobre todas as outras emissões de escopo 3. O chamado escopo 3 são emissões indiretas, elas não estão acontecendo no prédio da justiça, na unidade da justiça, mas elas estão totalmente relacionadas com a gente conseguir desenvolver as nossas atividades. Então, os equipamentos de informática que a gente compra, que são intensivamente emissores, o nosso mobiliário, todos aqueles bens e serviços que são comprados, que entram, todos aqueles bens e serviços que são comprados e vão ficar definitivamente aqui, vão ser bens arrendados pela instituição, então o que a gente usa para fazer uma reforma de banheiros, o que a gente usa para fazer uma construção, são bens arrendados pela instituição. Todo o nosso tratamento de resíduos, todo o nosso deslocamento casa-trabalho, quanto de combustível é queimado por um servidor, por um magistrado, sair da sua residência e ir até a unidade da justiça trabalhar. Essas emissões de escopo 3, elas são o nosso, a rigor, principal fator de emissão. Esse é o quadro, né? Aqui é uma imagem do nosso resumo das emissões de escopo 1, 2 e 3 na Justiça Federal Rio Grande do Sul, e percebam claramente que o escopo 3 é muito mais do que o 2 e que do 1. O 3 deu um total de 2.000 toneladas, enquanto o 2, a conta de energia, porque aqui nós temos painéis solares em unidades significativas, o total do escopo 1 nada se aproxima ao 3, e não é só viagens a negócios. Aliás, viagens a negócios, que deu 100 e poucas toneladas, é uma das menos, é um dos fatores menos significativos. Agora, e, portanto, não incluir as emissões de escopo 3 destes outros fatores, principalmente o deslocamento casa-trabalho, porque daqui para frente, depois a gente vai ter que pensar estratégias de descarbonização que levem em consideração um maior percentual trabalhando de forma remota ou híbrido, porque isso, com certeza, comprovadamente,
vai diminuir as emissões do chamado escopo 3. Investir em troca de frota, mesma forma, vai reduzir as emissões do escopo 1. Não deixar de fora, tudo isso tem como compilar, tem como mapear. Até porque a diferença de incluir as emissões do escopo 3 vão ser significativas no quanto cada servidor, cada magistrado, naquele quantitativo de toneladas de CO2 por colaborador. Na justiça aqui, se a gente ficasse só com as emissões do escopo 1 e 2, não chegava a 1 tonelada, né, por colaborador ano. Mas como a gente faz completo e como tem que ser feito, e eu chamo a atenção que a gente, como acompanha aqui também o movimento da litigância, dos processos, muitas empresas, muitas corporações que não fazem a inclusão do escopo 3, elas estão sendo processadas, elas respondem a demandas, né? E a gente sabe que sabe qual é o comportamento certo e não adotar esse comportamento, né? De certa forma, o judiciário tem que dar o exemplo, né? E não pode, inclusive, passar vergonha. Depois que o inventário está pronto, uma sugestão acho muito válido que os inventários sejam auditados. A auditoria está ali como uma possibilidade na Resolução 594, então, se os tribunais quiserem auditar, recomenda-se auditar. Nós já passamos por 2 ou 3 auditorias aqui dos nossos inventários. É um momento bem importante, porque existe uma conferência, né, dado por dado, número por número, de alguém que é de fora da justiça. Não é um serviço que custa caro, é tudo uma questão de destinar um orçamento para isso, identificar falhas, porque o inventário auditado permite que nós publiquemos esse inventário. Então, existe a plataforma do GHG Protocol Brasil, que centraliza as instituições que publicam, auditam e publicam seus inventários. Isso aumenta muito a credibilidade do que a gente estiver fazendo, né? O Poder Judiciário começou a fazer alguns inventários. Não, o Poder Judiciário está fazendo inventários, está fazendo inventário completo, está incluindo as emissões de escopo 3, está dando exemplo mesmo, está auditando, depois que ele audita, ele publica, né? E, por enquanto, eu espero que esse número aumente muito mais, mas na publicação, aí tem os selos, né? Igual, enfim, selo ouro é aquele inventário que foi auditado e que é completo. Então, por enquanto, nós temos, além da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, o TRT da Paraíba e o Conselho da Justiça Federal, publicando, auditando e recebendo o selo. Mas eu realmente espero que esse número aumente consideravelmente. Aí, depois que o inventário completo está pronto, a gente pode falar num horizonte de ter um plano de descarbonização mais robusto, mais definitivo. Não um plano de descarbonização que vai valer só para a capital, né? Por mais que as unidades judiciárias de capital realmente tendam a ser as mais emissoras. Depois da conclusão do inventário, então o órgão tem que publicar e o plano, e é claro que essas primeiras versões, né, de plano, inclusive eu olhei, né, a primeira versão do plano do TRT da 12ª região, a minha sugestão é, ele vai ser revisto, né, ele vai virar depois um outro plano, muito mais abrangente, com todas as unidades mapeadas, né, um para valer. E anualmente, a ideia é que a gente consiga ver, a gente descobriu quais são as nossas maiores fontes emissoras, a gente vai atacar, vai praticar medidas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Algumas são mais fáceis de implementar e outras vão ser mais difíceis, né? Então, eu chamo que os planos que foram entregues em fevereiro são planos, abre aspas, provisórios, porque, claro, a maioria dos tribunais ainda não tinha sequer começado os inventários, a nossa pesquisa mostrou, a gente só tinha um universo de 37 órgãos judiciários, 37%, né, com inventários em curso ou já findos. Então, obviamente que nós tínhamos um universo de mais de 60% dos tribunais ainda sem fazer. Tá tudo bem. Sugestão, indicação, quiserem olhar uma estratégia assim mais de longo prazo, a Justiça já publicou, está no site do nosso tribunal, o nosso plano de descarbonização, porque ele já é um pouco mais, ele já integra todas as unidades, ele já traça um cenário de 5 anos, ele já é mais completo nesse sentido. Nos próximos 5 anos a gente não vai mexer, a gente só vai ficar acompanhando se os planos de ação, os indicadores e as metas vão conseguir ser cumpridos. E
uma grande dificuldade que a gente observou e que vai buscar solucionar, então eu antecipo aqui, espero que a gente possa, é uma ferramenta que a gente está terminando de desenvolver e eu espero que a gente possa ceder e a todos os tribunais que tiverem interesse, assim como SEI, EPROC, várias iniciativas de ferramentas de gestão de dados, enfim, são feitas. A gente identificou que era preciso reunir numa base só, num sistema só, num painel só, todos os dados que são aproveitados, não só para inventário daí, mas para sustentabilidade de forma geral, incluindo questões relacionadas com equidade e voluntariado, vão além até dos dados de inventário. Essa plataforma está em período de testes agora, e a ideia é integrar todos os dados e tudo que diz respeito para que a gente consiga padronizar e acompanhar mês a mês e fazer um comparativo, inclusive, entre as unidades que estão implementando ou não. O plano de descarbonização, ele vai contemplar obrigatoriamente medidas de redução. Esse é o objetivo, é conseguir reduzir aquilo que as unidades do judiciário emitem. A resolução trouxe, por evidente, um rol de exemplos de ações que, uma vez implementadas, vão reduzir emissões, né? E até chama atenção que, entre elas, colocou a questão de contratações, compras sustentáveis, né? Isso numa lógica de que, sim, os bens e serviços comprados, como são o escopo 3, eles importam, sim, eles precisam entrar no inventário, porque só quando eu sei exatamente qual é a pegada de emissão da mobília que eu compro, do equipamento de informática que eu compro, é que eu vou poder traçar uma compra sustentável, um plano de compra sustentável que seja redutor de emissões, porque agora eu sei qual é das compras que eu faço. Então, é evidente que as compras, os bens arrendados, eles têm que entrar no inventário também, eles têm que aparecer, porque como é que depois eu vou fazer critérios de compra sustentável se eu não sei o que é mais ou menos emissor? Inclusive, está aqui no rol exemplificativo da resolução atacar as compras, né? Assim como atacar tratamento de resíduos, a gente até não gera tantos resíduos, né? Agora, exemplificou com energia, por quê? Em média, 6, 8, chega a 10% das emissões, né? E o escopo 2, todas, os 100%, 6 a 8 no geral e 100% do escopo 2, vem, né, da nossa compra de energia, vem da forma como a gente consome energia. Se atacar aqui, pode conseguir zerar as emissões. Transportes sustentáveis. Evidentemente, nós vamos partir para uma aquisição de veículos menos emissores, sejam elétricos, sejam híbridos, a frota oficial, e de alguma forma pensar em incentivos positivos para que o nosso quadro, inclusive, né, todos do quadro, inclusive os estagiários, todos, né, trabalhem com uma mobilidade que seja preferencialmente não emissora, porque isso vai impactar muito as emissões do escopo 3. Adotar, embora não tenha constado no rol, são aqui as melhorias que eu faço, que eu falo que a gente ainda vai ter que ver na resolução, vou batalhar pessoalmente para isso. Os mandados virtuais, a gente trabalhar muito no cenário de mandados que são ou por aplicativo, de outras formas, como a gente tem feito aqui, reduziu consideravelmente, e batalhar, à medida que todos os tribunais inventariarem todas as suas unidades, vai ficar muito claro, e contra fatos não há argumentos, vai aparecendo o número, o quanto o trabalho presencial, todos os dias, ou 3 dias, 4 dias, a redução de um dia no presencial, o quanto ela pode ser significativa para baixar muito as emissões do escopo 3. Então, é mais um motivo que eu reforço do quão é importante incluir o questionário, deslocamento casa-trabalho, perguntar. A gente colocou lá no site do Jusclima, quando vem ali o inventário, todas as informações de inventário, a gente colocou um modelo de Google Forms, de deslocamento casa-trabalho, o que precisa ser perguntado, né, para cada um do quadro. Então, recomendo. Algumas medidas adotadas para zerar as emissões do escopo 2. Então, seja a implantação de sistemas como fotovoltaicos ou energia eólica no órgão, ou seja, a aquisição de compra de energia certificada. O tribunal adotou essa prática, então comprar energia certificada é o chamado IREC, isso reduz conta, isso reduz emissões, assim, é o tipo da coisa que não tem nenhuma contraindicação, né? Buscar a eficiência energética, óbvio, dos equipamentos. Alguns exemplos, né, de medidas que a gente sabe que reduz, porque a gente já implementou, né? Então, aquelas unidades que conseguem gerar energia própria por energia solar, por exemplo, e inclusive aquelas que geram excedente, devolvem, quanto isso representa de toneladas no escopo 2. Algo que é bem significativo, se for adotado, nós tivemos uma produção de resíduos muito
um ponto fora da curva no passado, também em função da enchente do alagamento. O prédio foi inundado, muitos dos nossos, inclusive processos, né, foram danificados, então isso gerou uma quantidade de resíduos além da média, né? Impactou, mas a gente teve todo um cuidado de que esses resíduos não fossem para aterro sanitário, porque se ele for para aterro, ele vai gerar muito mais emissões, e aí não só CO2, principalmente emissões de metano, e tratar e conseguir que ele tenha uma destinação que não seja aterro, retificadores, catadores, né? Eu sei que a Justiça do Trabalho tem várias iniciativas, né, que são vinculadas a esses prestadores de serviço, aqui vai precisar desenvolver mais e mais. E, inclusive, determinados plantios que já foram feitos, né, nas áreas, eu sei que é complicado, a gente não tem muita área de terreno, muita sobra, mas onde tiver espaços, isso vai ajudar, isso vai impactar na questão dos inventários, e não só nas nossas medidas de redução. E aí, por fim, aquilo que a gente não conseguir mesmo, né, evitar, reduzir, ou seja, as condutas de mitigação ainda vão deixar rastros de emissão, é óbvio, né, porque nós não vamos fechar completamente as nossas portas. A resolução, ela previu, né, ainda de uma forma muito genérica, aqui é um ponto que a gente entende que ainda vai precisar melhorar, aprofundar mais, mas estabeleceu uma lógica de que, sim, os tribunais, né, as unidades vão precisar compensar daí, por meios que sejam idôneos, que existam aqui. Ela também, de novo, trouxe um rol exemplificativo, né, porque já diz, conforme uma disciplina de lei ou do próprio conselho, se o conselho lá para frente detalhar, mas investir em projetos para reflorestar, para conservar a floresta que já está em pé, ou para restaurar a floresta degradada, ou a provável aquisição, né, de créditos de carbono que sejam certificados, confiáveis, bons e tudo mais. A gente tem algumas iniciativas acontecendo, alguns TRTs já fizeram aquisições, não são números significativos expressivos, eram valores menores envolvidos. A gente, Justiça Federal, juntamente com o Conselho da Justiça Federal e o próprio TST, né, eu tive uma reunião com a presidência do TST, acho que já tem quase 1 ano e meio, quase 2, e a minha sugestão foi que o TST, até por ser um tribunal superior, eles poderiam, né, abrir uma consulta ao TCU e perguntar se as unidades judiciárias podem destinar e separar uma verba do seu orçamento para aquisição de créditos de carbono, porque nós não temos uma regulamentação específica sobre isso, a própria norma da 594 é muito genérica ainda. Não veio ainda essa resposta, a gente aguarda, né? Nós não vamos autorizar nenhuma compra de crédito sem ter essa certeza de que isso vão ter contas validadas pelo Tribunal de Contas, tá? Mas, sempre lembrando que é paliativo, né? O tribunal aqui, por exemplo, agora regulamenta a possibilidade de que várias parcerias sejam feitas com instituições públicas para doação de área, de terreno, para destinar áreas para projetos de manejo de vegetação, para que a gente consiga escalar, né, essa possibilidade de usar esses projetos como parte das nossas iniciativas de compensação. Mas a gente sabe, por exemplo, esse quadro, um quadro numérico aqui, que mostra o quanto a gente precisaria, né, de plantar em área aqui no nosso bioma típico, que é o bioma pampa, se a gente quisesse compensar as emissões de todos os escopos só de 1 ano. A gente precisaria, para todos os escopos, de uma área que é de mais de 350 hectares, né? Isso só para a gente ter certeza do quanto a compensação é difícil e o quanto a gente precisa, a rigor, priorizar. E é cara, na verdade seja dita, é cara, se for partir. Então, vai ser economicamente muito mais, né, proveitoso que a gente invista na mitigação e na redução. E finalizo dizendo que, embora o programa Justiça Carbono Zero não tenha tocado no aspecto adaptação, é uma pena, nós seguiremos batalhando para isso. Aqui tem 3 fotos nesse slide de tribunais em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Justiça do Trabalho, Justiça do Estado, né, e o tribunal onde eu trabalho, o TRF4, nós todos ficamos 1 mês debaixo d'água, 1 mês inteiro, em razão de um evento climático extremo. Ninguém está livre de um risco similar ou de riscos diferentes. Então, cada unidade judiciária ter um plano de adaptação, identificar quais são os seus riscos, que riscos corre. Nós fizemos já uma primeira pesquisa aqui no Jusclima, enviamos para todas as unidades para a gente mapear os tipos de eventos. Já parecia que maior probabilidade era de precipitação extrema, depois calor extremo. Está lá, se tiverem curiosidade, está no site do Jusclima toda essa pesquisa. Se não me engano, foi 2022, e agora vai chegar uma nova, porque nós vamos insistir para que exista uma regulamentação do CNJ. A que tem é muito antiga,
A recomendação 40, ela veio no contexto dos desastres do Rio de Janeiro, da Serra Fluminense, ela orientou que os tribunais tivessem seus planos de ação para permanecer funcionando no contexto de calamidade. E muitos tribunais, de fato, têm esses planos, que eles chamam de continuidade de negócios, riscos de negócios, mas são planos que focam muito mais na questão da TI, dos sistemas não caírem, das estruturas, de continuar existindo um acesso à justiça ainda que o acesso virtual, né? E eu acho que o escopo tem que ser muito mais amplo agora no nosso próprio plano de descarbonização, nosso plano de sustentabilidade que é integrada, e existe toda uma dinâmica própria para adaptação, porque o objetivo aqui é que a gente, de fato, siga funcionando e funcionando bem, tá? Garantindo acesso à justiça. Então, pessoal, assim, breves, né, considerações finais. Não tenho dúvidas nenhuma de que o cenário que se apresenta é de emergência, não é, o ritmo do aquecimento que está acontecendo, ele é um ritmo que está acelerando exponencialmente. É óbvio que isso é um dever, agir sobre ele, uma responsabilidade de todos nós. Enfrentar a emergência no âmbito do sistema de justiça envolve todas as nossas áreas, envolve jurisdição, envolve gestão e envolve ações de cidadania, de educação, como o seminário de hoje. Na gestão, a gente tem que atuar para medir as nossas emissões completamente, para mitigar, reduzir, compensar aquilo que for inevitável e desenvolver bons planos de adaptação a partir da identificação dos nossos riscos, maiores riscos climáticos. Considero que o programa Justiça Carbono Zero, eu sei que vai dar trabalho, eu sei que, né, que vai ser complexo, vai ser difícil, mas ele não deixa de ser um passo fundamental, porque colocou ali um compromisso de nós evoluirmos. Sustentabilidade no sistema de justiça agora não é uma sustentabilidade para fazer de conta, sustentabilidade totalmente conectada com um compromisso de enfrentar as causas e as consequências da mudança do clima. Depende que a gente entenda a seriedade do que está acontecendo, se empenhe em atuar e atue, colabore com as nossas unidades que vão estar mapeando, né? Vão pensar em iniciativas, o que vai fazer sentido para uma determinada unidade. Aqui a gente pode ter um modelo diferente, aqui a gente pode ter caronas compartilhadas, aqui a gente consegue fazer isso, ter várias ideias, né? Usar, né, de todas a plataforma de inovação que o Poder Judiciário super estimula, mas sair, né, do compasso de espera para um ambiente de ação. E aí, convites de leituras, de aprofundamento, se vocês tiverem interesse, desde a obra, né, do Ano Climático, publicações posteriores a ela, sobre responsabilidade de desastre, estão todos os links para acessar esses conteúdos. O caderno da Defensoria de São Paulo, mais recente, foi justamente sobre justiça climática. Então, em todas as publicações do meio e a da direita eu tenho contribuição. E, por fim, faço muito gosto de sugerir, né, eu sou autora desse curso, é um curso gratuito, é de graça, online, disponível. Fiz questão que fosse gratuito para ser bem inclusivo, bem acessível. São 20 horas aula de conteúdo atualíssimo, né? Está à disposição, entrou no ar em fevereiro desse ano. E como é o direito das mudanças climáticas na prática judiciária, e muito mais amplo. Fico muito feliz de dizer para vocês que, enfim, mais de 2.000 pessoas já fizeram o curso e fiquem super à vontade de acessar a plataforma e, enfim, também aprender um pouco mais aí da parte jurídica de tudo isso, tá? Eu vou encerrar o compartilhamento, agradeço, fico à disposição para os questionamentos, para o debate. Obrigada. Doutora Rafaela, a gente só tem a agradecer, né, muito pela sua presença, né? A gente admira muito o trabalho da doutora, né? Sabe o quanto a doutora luta pela sustentabilidade, pelo combate às mudanças climáticas, né? No Poder Judiciário. Então é uma felicidade muito grande ter a doutora aqui, né? Então a gente vai partir para as perguntas, né? Eu sou Yasmin, então. Eu sou uma mulher, né? Tenho cabelos loiros, estou usando óculos de grau e também fones de ouvido. E atrás de mim há uma há uma estante com livros. Então, só para contextualizar, né, que a doutora falou muito sobre a questão das mudanças climáticas, né? Aqui no TRT 12, né, a gente começou há uns anos já a sensibilização sobre o tema, né? A gente incluiu o tema das mudanças climáticas no nosso plano de logística sustentável. E o ano passado, então, a gente fez um inventário. O nosso inventário é parcial, né? A gente sabe que a gente tem que evoluir bastante, né? Mas a gente fez um inventário parcial. A gente aproveitou os dados que a gente tinha desde 2015, então a gente fez o inventário de 2015 até 2024.
e elaborou então o plano de descarbonização, né? Também pensando em melhorar nosso inventário, né? Mas a gente ficou bem feliz que a gente conseguiu dar o primeiro passo, né? É isso aí, Yasmin. Começar é difícil, mas agora não tem mais volta, né? Então, caso vocês queiram consultar, então é no portal do TRT12, em institucional, a gente tem a nossa página de sustentabilidade, né? Institucional, sustentabilidade, e dentro a gente tem um tópico só para as mudanças climáticas, então, e lá tem toda a nossa sensibilização, nossos inventários, o nosso plano de descarbonização, né? Então, vou passar aqui para as perguntas para a doutora, né? É, A gente fez várias perguntas, a gente também pegou as perguntas do chat, né? E não tem, né, doutora, como a gente não perguntar para a doutora sobre a COP30, né? A gente está aqui em 2025, né? Brasil, Belém do Pará, ano de COP30, né? A gente tem duas perguntas aqui sobre a COP30, então, né? Como é que o Brasil ele pode avançar na temática da sustentabilidade e do combate às mudanças climáticas, né? Nesse ano tão especial que o Brasil vai sediar uma COP. E a gente sabe que as COPs, elas são eventos complexos e políticos, né? A gente teve COPs que deram muitos resultados, mas a última, né, não foi quanto esperado, né? Então a gente fica nessa expectativa do que a gente pode esperar da COP30, que vai ser realizada aqui em novembro, e se a gente pode ter esperança que a COP vai trazer avanços na temática, vai trazer avanço no combate às mudanças climáticas do cenário mundial. Pergunta ótima, maravilhosa. Daria para ficar mais uma hora falando, né, pessoal? Assim, mas eu vou talvez assim sintetizar na essência do que é importante. Primeiro é importante a gente entender o que é COP, né? O que é COP? COP, Conferência das Partes que integram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática e Conferência das Partes que integram o Acordo de Paris. O que aconteceu? A primeira norma internacional, a norma que cria, inclusive, o direito das mudanças climáticas no plano internacional, ela vem depois do primeiro relatório do IPCC, que é de 1990, que explicou o que estava acontecendo e que foi criado, inclusive, para subsidiar uma conferência que saísse um tratado sobre o compromisso dos países com aquele assunto. Então, a Convenção Quadro, que é o tratado que sai em 92 e começa a entrar em vigor no mundo depois das ratificações necessárias em 94, é o pontapé inicial da discussão internacional, porque esse problema, como eu disse, as emissões não têm fronteiras, então é óbvio que todos os países precisam sentar e conversar e avançar numa agenda comum. Ela usa muito a lógica, né, de um outro problema que nós também tínhamos mundial e que está, né, bem orientado e andando bem, que era a questão do buraco na camada de ozônio. Então, nós tivemos as conferências, tivemos convenção, tivemos a COP foi estabelecida pela própria Convenção Quadro. Então, a convenção surge em 92 e diz: todos os anos, aqueles que forem parte da convenção vão se reunir em uma conferência das partes para conseguir gradualmente ir implementando os objetivos da conferência, os objetivos da própria convenção, que era estabilizar as emissões, que era agir na mitigação, agir na adaptação. O texto da convenção criou essa obrigação de ter COPs todos os anos. A gente só não teve COP no ano da pandemia, 2020, mas todos os anos nós tivemos as conferências. E quando as conferências decidem que daquelas decisões, toda conferência resulta em 20, 30 decisões, pessoal. Mais até. Então, eles decidem sobre questões pontuais de financiamento, sobre questões, tudo para tentar implementar. Mas quando eles decidem, olha, esse documento que sair dessa cópia aqui, as partes é que decidem isso, esse nós vamos querer que tenha força de tratado, que tenha essa força de tratado, porque vai estabelecer o próximo passo. Eles fizeram isso duas vezes só, no Protocolo de Quioto e no Acordo de Paris. Nessas duas vezes, duas decisões que saíram das COPs ganharam uma força de um tratado internacional. Por isso são os marcos mais importantes, mas sem prejuízo de que toda COP, várias agendas, várias reuniões e várias decisões saiam, que avançam ou não no objetivo que é central. Hoje, o objetivo da Convenção Quadro, ele avançou para o Acordo de Paris, para uma meta que é segurar o aquecimento e conseguir adaptar, conseguir ter um regime também de perdas e danos, ou seja, já sabemos que não vamos conseguir evitar. São as três grandes agendas das conferências, né?
as questões relacionadas à mitigação, as questões relacionadas à adaptação e as questões relacionadas a perdas e danos. As perspectivas para a COP, que vai acontecer no Brasil, mas não é brasileira, né? Ela só vai acontecer aqui, é uma reunião, eu diria que tomara, a gente tem esperança de que avancem as agendas que precisam avançar, a agenda principal, que avance a agenda de adaptação. Seria maravilhoso que saísse uma das decisões da COP, ainda que não tratado, não, mas que dissesse claramente que os países postulam pelo fim dos combustíveis fósseis, pelo descomissionamento, pela não abertura de novas explorações. Por exemplo, isso seria o avanço central, necessário, essencial da agenda de mitigação. A gente quase teve isso lá na COP de Glasgow, mas não teve, assim, foi aquela, se ensaiou que uma decisão ia falar o fim, falou um pouquinho só de carvão, mas aí não falou dos outros. Então, por exemplo, a gente tem muita dificuldade, porque a conferência é colaborativa, é cooperativa, é voluntária, pressupõe que os países aceitem os termos daqueles textos finais. E aí é óbvio que o embate entre desenvolvidos em desenvolvimento, entre países historicamente mais emissores, menos emissores, entre mais vulneráveis e menos vulneráveis, ele fica latente entre permitir maior participação social, não permitir. As últimas COPs aconteceram em países com regimes praticamente ditatoriais, foi proibido qualquer manifestação pública no ambiente da COP. Então, isso tudo dificulta a própria pressão natural para que os países concordem com as agendas, né? Então, assim, se eu dissesse, o cenário mais otimista seria a gente avançar nos três assuntos chave, saírem boas decisões de mitigação. Eu diria que a própria posição do Brasil pode ser extremamente contraditória nesse sentido, porque nós estamos aí sinalizando agora para o dia 17 realizar o maior leilão da história, né, de exploração fóssil, pela Agência Nacional de Petróleo. Então, assim, no ano de COP, quando a gente deveria estar dando um outro exemplo, assim, a gente está na contramão. Isso já é objeto de litigância. Um dos últimos litígios que eu cadastrei na plataforma do Jusclima é justamente uma ação de organização da sociedade civil contra esse leilão, e se aguarda uma decisão liminar, isso é a Justiça Federal, a Justiça do Distrito Federal. Mas então, na agenda de mitigação, eu diria que eu nem sei até que ponto a própria postura do Brasil vai ser, e que pena, né, de avançar. Agora, nas outras agendas, sim, de adaptação, inclusive porque o Brasil está vivenciando eventos climáticos extremos, né? Aqui tem uma mobilização social, tem toda uma participação, tem uma escutativa de comunidades afetadas, elas vão participar, elas vão... Então, talvez boas decisões de implementação para deveres de adaptação venha da COP, diria que talvez é, inclusive, a que eu tenho mais esperança. E a questão das perdas e danos, foi onde a gente avançou. Que ruim pensar, a gente está só avançando em tentativas de reparação, quando a gente sabe que se não reduzir as emissões, né, a adaptação vai se inviabilizar, as reparações vão se inviabilizar também. Mas o próprio fundo de perdas e danos, ele saiu do papel, esse ano ele começou a fazer as primeiras regras para desembolsos, né? Então, agora, justamente nessa semana, nos próximos 10 dias, acontece a pré-COP, eles estão reunidos em Bonn, os órgãos subsidiários da conferência, então eles reúnem, a gente já vai saber quais vão ser os temas prioritários, assim, os textos prévios de decisões para chegar lá, porque em 10 dias, às vezes, é realmente muito difícil, às vezes a decisão já sai no primeiro dia, por quê? Porque ela já vinha sendo amadurecida desde Bonn e tudo mais. Então, assim, eu sou otimista realista, eu acho que vai ter um movimento de participação social. Tomara que seja permitido, porque está muito difícil. A Convenção Quadro, a UNFCCC, vai ter que intervir na questão das acomodações em Belém, né? Quem conhece Belém, eu ano passado tive 2, 3 vezes lá. De fato, é uma cidade que tem uma dificuldade na questão de acomodar as pessoas e está tendo, né, os valores são absurdos, estão fora de qualquer contexto de realidade. A COP mais cara, né? Justamente a COP no Brasil. Então vai ser difícil conseguir, e aí isso minimiza muito a participação da sociedade civil, quando tem que ter uma COP que vai acontecer na Amazônia, né? Deveria ser uma COP com a presença maciça justamente daquelas comunidades que são as mais vulneráveis à mudança do clima. Então, acho que é um misto de sensações. A gente tem um fator que alguns veem como prejudicial, eu vejo que pode até ser vantajoso, que é a ausência, né, dos Estados Unidos nas discussões, na participação, né? Isso pode ser que muito mais ajude que alguns avanços de decisões aconteçam do que atrapalhe, mas a gente vai ter que acompanhar, né? Eu gostaria que as 3 agendas saíssem com boas decisões,
mas eu sou bem realista. Eu acho que talvez, principalmente na adaptação, inclusive baseado em tudo que a gente viveu no Brasil nos últimos 2, 3 anos, região sul, norte, enfim, eu tendo a fazer as minhas apostas de que a melhor decisão que vai sair, não como acordo, não mais como tratado. O Acordo de Paris foi o ápice, foi o auge, foi quando a gente tinha um multilateralismo bem forte, assim, melhor. O contexto agora é de muita guerra, o geopolítico é difícil, a gente tem mais de 50 conflitos armados acontecendo neste momento na Terra, assim, alguns bem importantes, então é difícil, a gente não vai ter uma decisão com força de acordo, a gente vai ter decisões de conferências, né, que avançam aqui e ali em algumas agendas, e enfim, mas veremos, né? Estaremos por lá e torcendo para o melhor. Estamos torcendo, estamos na Uhum. expectativa. A gente tem um comentário, uma pergunta aqui também, que a pessoa disse: me parece que essa coleta, né, sobre a coleta dos dados, precisa caminhar junto com medidas de redução, tendo em vista o fato concreto da necessidade de redução ampla, senão o objeto demorará demais a ser atingido. E ela gostaria de saber se o CNJ ele tem planos de cobrar efetivamente o alcance de metas condizentes ao programa Justiça Carbono Zero. Tomara, né? É a minha torcida também, que depois venham alguns indicadores para conseguir se mensurar o cumprimento ou não o cumprimento. Mas eu diria que a gente está numa fase inicial e eu concordo com ela que, por exemplo, a gente já tem como olhar, mesmo sem ter finalizado um inventário completo de todas as unidades, a gente já pode olhar os inventários dos outros, né? Então, por exemplo, na pesquisa ou no próprio site do CIMA, está lá publicados todos os nossos inventários. Nós não somos tão diferentes assim. Então, é possível saber que determinadas iniciativas vão gerar reduções, antes mesmo de concluir o inventário. O inventário vai trazer essa certeza e vai mostrar os números. Mas é claro que trocar a frota oficial, né, ainda que no curto prazo pareça, nossa, vai ser um investimento, os veículos híbridos, os veículos elétricos ainda são mais caros, sim, de fato, sim. Só que tudo isso acaba entrando na conta de emissões que depois o tribunal, a justiça não vai precisar compensar, né? E que compensar é mais caro depois do que esse investimento de largada, de curto e médio prazo, de troca de frota. Então, isso já dá para sair buscando soluções? Claro que dá, mesmo sem buscar uma energia limpa 100%, negociar com os fornecedores de energia, né, e buscar ali, olha, a gente quer uma contratação só de energia certificada limpa. Isso tudo já pode ir acontecendo nos setores de contratos do tribunal, independentemente do inventário completo terminar. É claro, porque a gente sabe que isso vai reduzir. Estabelecer. Eu imagino que, com relação à nossa mobilidade, casa-trabalho, a gente vai ter que pensar em incentivos positivos, assim, de que maneira a instituição vai conseguir incentivar que aconteça, né? Porque é óbvio que a instituição não pode, né, adquirir a frota particular, mas ela vai ter que, aqui nós vamos ter dificuldades e a gente vai ter que pensar. Daqui a pouco toda a rede do sistema de justiça que inventariou, que descobriu o mesmo problema. Então tá, então se a gente fizer isso, alguns tribunais já estão fazendo com a questão dos malotes, né? Então eu sei da experiência do Tribunal do Piauí, que com a sua rede, né, de justiça estadual, de justiça trabalhista, já existe uma circulação, é um veículo só que faz a coleta, faz a distribuição e para todos daquele mesmo sistema de justiça de uma mesma região, independentemente do ramo que for. Esse tipo de parceria interinstitucional vai ter que escalar muito mais, e não necessariamente com unidades do Poder Judiciário. Daqui a pouco é com uma universidade local em que a gente consegue, a universidade tem uma cooperativa de reciclagem, ela tem um tratamento de resíduos super adequado, modelo, vamos lá. Nada impede, né? Pelo contrário, que a gente não precisa guardar o inventário só vai dar o diagnóstico exato, mostrar os números, mas começar a fazer exigências de contratação, a gente vai fazer uma reforma de banheiros. Não, então tudo de material que a gente for comprar para essa reforma, a gente vai olhar materiais menos emissores, e tem, alguns são certificados, são reconhecidos. Isso a gente já faz para o mobiliário normal. Mas eu diria que se a gente vai avançar e colocar camadas de complexidade de exigência nisso, né? Gente, nem a substituição do aparelho, do gás do aparelho, do split que a gente trocar,
a gente aqui tinha uma prática de fazer determinadas coisas com suprimento de fundos nas unidades do interior, e aí não ficava anotado, a gente não sabia quanto gás trocou, porque o que a gente não coleta, o que a gente não informa e não reporta, o inventário vai sempre superestimar. Ele vai sempre basear no que seria uma troca padrão, quantidade padrão. E aí nós vamos estar depois tendo que pagar compensação de emissões que foi superestimada porque a gente não está sabendo coletar direito. Então, assim, muitas medidas, inclusive de organização da nossa coleta. A qualidade de reportar os dados, como a gente... E isso é super, extremamente desafiador, porque a gente nunca fez, né? A gente tem dados no serviço, no RH, os nossos dados de sistemas de diárias, em que a gente vai descobrindo as coisas, né? Obviamente que conta de luz, de água, isso tudo a gente tem muito registrado, né? Enfim, os nossos grandes contratos, está tudo registrado. Mas os detalhes a gente não tinha, e o inventário nos obriga a ter, o que é muito bom, porque as instituições passam, as unidades judiciárias passam a ter um outro compromisso com sustentabilidade depois disso, tá? E não tem mais volta, né? Tá aí a resolução. No que depender de mim, ela só vai melhorar, ela só vai piorar para a gente, mas ela vai melhorar para a sustentabilidade. E tem Yasmin, muitas pessoas perguntando também sobre os links. Acho que depois a doutora Rafaela vai Eu deixar vou a deixar os slides apresentação. todos compartilhados, né? Eu posso Então o pessoal carregar fica no... tranquilo, né? Porque Eu o pessoal que carrego não ali conseguiu no... pegar o link, não conseguiu anotar o nome do livro, mas depois a doutora. Sim, coloco aqui no chat o PDF todinho e aí os links estão ali. E acho que dá tempo só de mais uma pergunta, doutora. Então, assim, para fechar sobre essa questão de mudança de cultura, né? O que você diria para as pessoas que ainda têm resistência em entender o impacto das mudanças climáticas na sua vida cotidiana? Olha, que a dor vai ensinar, sabe? A gente aqui no Rio Grande do Sul, o que viveu, nós tivemos servidores do quadro, Santa Cruz, Mussum, Lajeado, que passaram madrugadas presos em árvores, pessoal. Isso não é história, isso aconteceu. Eu espero que não aconteça com vocês, mas assim, talvez além do engajamento na formação, em atividades como hoje, precisa que aconteça com alguém muito próximo, né? E que a gente super se importe, familiares, amigos, conhecidos, para talvez a ficha cair em definitivo. Quando a gente tem essa noção, eu duvido que não venha um senso de participar, de se envolver, e tem algo muito bonito nisso. Por quê? É talvez uma das possibilidades de nós atuarmos na nossa instituição voluntariamente, com a vontade de ajudar, para algo que vai fazer diferença. Quando a gente fica, às vezes, perguntando, eu não aguento mais, né? Eu não aguento mais carimbar, catalogar, separar. Agora, isso faz muita diferença. Por quê? Cada emissão importa. E a emissão do judiciário importa muito, vai somar muito. Esse exemplo que a gente começou a dar, ele está para fora dos muros do judiciário, já está fora. Então, esse senso de empatia com quem sofre de eventos climáticos extremos, eu diria que é talvez o último degrau. Acontecendo isso, não tem mais volta, né? E as pessoas, acho que inclusive encontram uma maneira tinham algum tipo de frustração com o trabalho do dia a dia. Eu diria que essa é uma sensação maravilhosa de que eu estou trabalhando com algo que lá na ponta vai ajudar, vai fazer diferença, vai ajudar muito, né? Para além da nossa atividade fim, que também, evidentemente, que ajuda, né? Então, eu acho que o engajamento, ele vem dessa sensação de empatia com as próximas gerações. Também a gente se importa com os nossos filhos, eu espero que a gente se importe com os nossos netos. Vai ser muito difícil para eles, vai ser sofrido viver aqui, e a gente pode ajudar que seja um pouquinho menos. E o fato dos outros não estarem fazendo, não estarem dando exemplo, não nos autoriza a não fazer. E então, assim, contem comigo, né? Sempre que precisarem, eu vou colocar, vou subir aqui o material, mas eu diria que eu acho que o engajamento, ele vem de várias formas, ele aparece de várias maneiras. O evento de hoje, né? Vocês querem dar bola para esse assunto, isso já é fundamental, tá? E sigam, por mais que eu sei, não vou nem mentir, não é fácil o que vem por aí, mas a gente vai fazer bem feito, tá?
Então a gente tem que só agradecer, doutora. A gente com certeza queria ficar aqui, né? Mas em respeito ao horário, não vou poder fazer mais perguntas, né? Mas a gente queria agradecer imensamente a presença da doutora, né? A gente respeita muito o seu trabalho, né? Tudo que você tem se dedicado ao tema das mudanças climáticas. E eu acho que foi uma tarde, que a gente conseguiu aprender muito, né? E uma palestra muito impactante, né? Com dados científicos que mostram o quanto a situação é crítica, né? Então a gente só tem a agradecer e a gente espera vocês no próximo evento. Ah, eu só vou pedir, Yasmin, para não desliga, não encerra, porque eu vou subir Ah, e o o PD. material, claro, Eu doutora. vou subir o PDF, daí ele já fica ali disponível. Deixa eu só imprimir ele na versão certinha e carregar aqui. Doutora Rafaela, e também em nome da escola, a gente quer fazer o agradecimento da sua participação, trazer bastante reflexões, bastante desafios, muitas provocações. A gente teve quase 93 participantes, então é uma quantidade razoável, bem bacana, de acordo com a importância do tema para a gente, né? Em eventos passados, eu lembro que a participação era menor, então hoje a gente está trazendo bastante participantes. Nós temos colegas servidores da Justiça Federal também, do TRE. Então, em nome da Escola Hum. Judicial, a gente quer fazer e deixar registrado esse agradecimento. Não, eu super agradeço. Eu comentava que eu estou voltando, né, para o TRT2, porque eu tive, não na sede, né? Na verdade, eu não conheço o TRT12, eu não conheço, mas vocês fizeram dois eventos de inovação e eu fui. Um era no SESI e o outro eu acho que era no Ministério Público, Ministério mas era Público. Isso, foi na Fiesc, doutora, e o outro foi no era Ministério. um Aham. summit de inovação. Então, já é, digamos, a terceira vez recente. Ó, Dois tá. eventos de inovação. A gente fez um Sim, evento de inovação na Fiesc e o outro que foi o Summit de Inovação, que daí foi no MPT. estou salvando ele aqui. E agora vai. E ele vai começar a subir, vai demorar um pouquinho, mas vai, aí já fica disponível para todos, né? Enquanto isso, doutora, eu lembro também que essa palestra foi gravada, como a gente falou lá no início, e a gravação vai ficar disponível na página da Escola Judicial. Então, a gente vai colocar a gravação e o seu material disponível na página da escola. Maravilha. Agora tu olha ali e vê se ele vai aparecer certinho, tá, Sandro? Ela colocou no chat, né? Isso, ele está carregando aqui para mim. Acho que o PPT vai ser, vamos ver se ele vai mandar nas duas versões. Tá indo. E vamos no PDF também.
Aqui para mim foi. Dá uma olhadinha, Sandra. Deve estar chegando. Hum. A senhora encaminhou para todos, né? Isso. Ah, peraí, não. Tá, Gustavo, TRS, vamos ver. Isso, teria que ser para todos isso. Tá, eu recebi, ó. Sim, só o Gustavo recebeu. Não tinha visto chat em grupo. Cara, Gustavo, compartilha aí com todos. Eu acho que ele foi o último a mandar mensagem. Vou trocar aqui. Ô, Gustavo, clica no arquivo e compartilha. Tem a opção de compartilhar? Agora eu enviei de novo. Então, acho que agora Tá, em tese vai aparecer, vai. Troquei ali, vai aparecer para todos. agora chegou. Pronto. Então, aí tem todos os links, todas as referências, enfim, à disposição. Não tem nenhuma mensagem sigilosa, é tudo de acesso e conhecimento de todos, tá? Perfeito, doutora. Muito obrigado. Uma boa tarde, então, para todos. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado, doutora. Tarde a Obrigado. todos.